Olá, amigos! Começando aqui mais um Fórmula Podcast. Agora ele é uma espécie de crossover de Fórmula. Então é Fórmula, crossover, BNI Mauá. Estamos aqui agora com dois convidados especiais, especialíssimos, né? Mas vamos falar um pouquinho aqui da Fórmula antes. A Fórmula é uma empresa de comunicação visual que nós temos aqui no centro, na Uruguai 155, dois estúdios de podcasts. Então, você pode personalizar esse estúdio conforme a sua marca, né? Com a sua luz, a sua logo, né? Agora você depois vai ver aqui no fundo tem a logo da Fórmula. E aí fica o convite para você conhecer a Fórmula e também o BNI Mauá. Agora que a gente vai começar essa parceria de trazer membros do BNI Mauá para cá, para a gente ter uma conversa sobre seus negócios, as perspectivas dentro do BNI, né? E o que a gente já conseguiu alcançar. E agora vou começar, eu ia começar pelo Thiago, mas eu vou fazer aqui uma surpresa. Ixi. Thiago, sabia que tem alguém de aniversário amanhã? Pois é, ouvi falar, né? Fiquei sabendo disso hoje. Dia 22 aninhos. Pô, tá na flor da idade. Na flor da idade, então, né, não sei, ela deve ter começado a faculdade ali com uns 15. Provavelmente, provavelmente. Super dotada. Aqui, a Fórmula, né, e o Cássio Benker aqui tem não acredito presente. que tem presente. Tem um presente, porque merece, né? Ai, meu Deus. Amei. Merecido. Cacau show. Muito obrigada. Merece. Fico muito feliz. Mostrar aqui pro pessoal o presente. Isso. Chocolate. Quem que não gosta de chocolate? Mas aí tu pergunta pro Marcelo também lá do BNI pra saber quantos tu pode comer por dia. Tem toda uma questão, né? Como incluir na dieta, né? Nutricionista. Isso, Marcelo da Ótimo. nutrição. Muito obrigada. Então, antes, né, de mais nada, agora nós temos aqui Thiago Balbinotti, que um dia eu te perguntei se era Balbinot ou Balbinotti, né? Tu falou que era Balbinotti, né? Da Plano B Soluções em Comunicação, que atualmente é o nosso presidente, né, do BNI Mauá. Teve esse convite lá no início, né? E tá tendo uma atuação primorosa, digamos assim, porque os resultados que a gente tá tendo lá dentro é algo fora do comum. Fala um pouquinho aí, né, Thiago, de ti, da tua empresa, o que tu achou aqui dos estúdios Fórmula? Bom, primeiramente, obrigado aí pelo convite, né? Como eu falei já, é o primeiro podcast que eu participo e é uma honra, um prazer estar aqui com vocês, estar entre amigos, né? Que o BNI me proporcionou, então agradecer aí demais o convite. E falando de questão de fórmula primeiro, eu acho, né? Começando por isso, me surpreendeu, é um espaço aqui onde vocês têm muito bacana, um espaço que eu já tinha visto alguns, né? Podcasts, visto no YouTube, mas é um ambiente que realmente ele é agradável e ele abraça, né? Tu se sente bem aqui. Então, agradecer demais o convite. E falando de BNI, é uma experiência completamente nova, né? Um desafio, na verdade, e força a gente a se dedicar muito, a participar, não só para gerar negócios, mas para fazerem os outros gerarem negócios. E eu acho que o desempenho do nosso grupo, como um todo, ele é o resultado mesmo da dedicação de cada um. Então, seja de vocês, seja de quem não está aqui hoje, mas que faz parte lá dos membros, né? A gente vê um crescimento muito rápido, é um crescimento exponencial, é um crescimento que surpreende, é um crescimento que já está sendo reconhecido, né? Entre os outros grupos da cidade, da região. Então, é um desafio, mas também tem sido um prazer realmente poder participar todas as semanas e ter esse desafio a mais aí de conduzir as reuniões toda semana, né? Então, eu não tive muita escolha, aqui fica uma ressalva para a Jéssica, né? Eu fui convocado, eu não fui convidado, mas acho que foi uma das melhores coisas que me aconteceu aí no ano, sem dúvida. Então, só agradecimento, tanto para vocês aí, que fazem parte e se envolvem e também estão na liderança lá, né? Participando da liderança, como também a Jéssica, em especial, pela convocação e pelos demais membros lá que o presidente sozinho não faz nada, o presidente ele só talvez consegue garantir um pouquinho a apresentação ali, mas o crescimento do grupo mesmo é fruto de cada um. Então, o envolvimento de cada um é que está sendo muito bonito de ver. Tá certo, muito obrigado, Thiago, pela primeira colocação. Aí tem bastante coisa também que a gente vai falar sobre os negócios que estão sendo gerados lá dentro do BNI Mauá, né? Sobre a empresa também do Thiago, né? Plano B, que na verdade eu acho que até que teria que ser o plano A das empresas aí, porque realmente é uma ferramenta inovadora, ferramentas inovadoras que fazem diferença aí pro seu negócio, tá? Vou chamar aqui agora a minha co-host, Vanessa Falcão, de consultoria ambiental, né? Que a consultoria ambiental vem com o seu próprio nome, né?
E eu queria que tu falasse um pouquinho, a nossa vice-presidente, que também tem feito um trabalho primoroso, principalmente nos convidados. E convidados, ela convida muita gente para estar lá. E eu acho que é uma das peças fundamentais aí do nosso grupo para esse crescimento. E daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais do BNI Mauá, como é que funciona, para quem quiser entrar lá também. E passo a palavra agora para a Vanessa e já agradecendo e dando os parabéns novamente, né, por estar aqui mais uma vez no Fórmula Podcast. Obrigada. É um prazer estar aqui mais uma vez. Já participei de outros podcasts do Fórmula e sempre gosto muito de poder comunicar, de poder trazer um pouco dessa minha experiência. Como VP, eu posso dizer que eu me apaixonei um pouco por esse cargo, porque eu vejo que é muito a questão de cuidar dos membros, é muito cuidar da metodologia e se parece muito com o que eu vejo, o que eu entendo também de sustentabilidade, que é implementação de cultura. Enquanto a gente não tem uma cultura bem definida dentro de uma empresa, a gente não consegue fazer ela crescer, a gente não consegue estimular os colaboradores, estimular até fornecedores a se adequarem àquilo que são as regras da empresa. Então, eu entendo que o BNI, ele me trouxe muito essa visão de como a cultura é importante dentro de um grupo que faz crescer, porque é a soma do trabalho de cada um, é a soma do esforço de cada um que gera o resultado do BNI Mauá lá no final. E a gente está vendo isso tendo vários membros no semáforo em verde, os membros novos crescendo, se desenvolvendo. Então, essa energia e a sinergia entre os membros está fazendo o nosso grupo crescer. E hoje eu tive ainda o prazer de ter a minha apresentação semanal, a apresentação principal, onde eu pude trazer um pouco da minha experiência com o ESG, a importância da gente cuidar da nossa marca. E o Thiago sabe muito bem o que significa isso, tendo uma empresa de marketing, né, que desenvolve o como que o meu cliente, né, como que os stakeholders enxergam a minha marca. Então, eu cuidar da minha reputação, cuidar dos requisitos legais, tanto a parte ambiental como a parte de governança e também o cuidado com as pessoas, né, o cuidado com o social, o quanto que isso pode impactar a minha marca. Então, eu vejo que tem muita sinergia também nesse trabalho, nesse processo. Tá certo. Deixa eu me apresentar aqui, eu acho que eu acabei passando. Meu nome é Cássio Machado, eu sou personal banker e trabalho lá no BNI, num contexto geral também, como um agente de crédito, tá? Então vocês aí que precisam de crédito, né, para ti, pessoa física ou pessoa jurídica, e não está encontrando no mercado, eu te ajudo a encontrar esses valores aí no mercado com taxas menores, né? E fazendo com que isso seja mais competitivo, tá? E hoje também estou aqui na Fórmula como apresentador e consultor da Fórmula, né? Consultor financeiro, onde a gente faz esse tipo de trabalho aqui de consultoria, tá? E eu queria passar de novo aqui a palavra para o Thiago, porque assim, o que acontece? A gente está falando de BNI aqui, mas assim, o que é o BNI? Né? O que faz o BNI? O que é esse grupo? Por que a gente está aqui? Como é que a gente se encontrou? Né? Porque assim, olha só, uma engenheira ambiental, né? Um consultor de finanças, né? Um personal banker e um CEO empresário, né? Da comunicação e de sistemas. O que essas três pessoas têm a ver, né? Então, vamos falar do BNI Mauá, que foi assim que a gente acabou se juntando aqui nesse momento. Eu acho que o principal, se for para eu começar falando sobre o BNI, é o grande diferencial que é o Givers Gain, né? Eu acho que isso é o que nos une aqui, é o que une todos os membros do BNI, seja o nosso próprio grupo ali, o Mauá, seja entre grupos, dá para dizer assim. Uhum. Por mais que quem já faz parte do BNI, né, já entende muito bem, mas é uma coisa que ela é além do BNI, né? Isso muitas vezes a gente já pratica no nosso dia a dia, a gente já tem essa filosofia, a gente só não nomeou ela, ou a gente não tinha, né, uma marca para isso, e o BNI, ele traz isso, ele traz uma forma de a gente aplicar isso para os nossos negócios. Muitas vezes a gente aplica isso em outras áreas da nossa vida, e às vezes até também no nosso negócio, mas o BNI, ele trouxe uma metodologia para isso. E no meu caso, né, como eu conheci o BNI pela mídia, eu não fui convidado. Mas o BNI é um grupo? O que é o BNI? O BNI hoje é a maior organização de networking do mundo, né? Então, presente em 80 países, praticamente, movimentando mais de 24 bilhões de dólares nos últimos meses, 12 meses,
Então, o BNI hoje, ele é uma organização americana, começou nos Estados Unidos, né, com Ivan Misner, que a gente sempre apresenta lá nas reuniões. Ele começou essa organização devido a um problema que ele teve no seu próprio negócio, né, que eu acredito que muitos aqui já tiveram, eu já passei por isso também, perder um grande cliente. E aí, a partir disso, ele entendeu que ele poderia começar a chamar amigos, pessoas próximas, familiares, e pedir indicação, pedir referência. E isso começou a gerar para ele novos negócios e ele viu que isso tinha um potencial muito grande. E aí, a partir disso, se criou toda essa organização, né, que tem quase 40 anos. E a gente hoje está aqui muito por causa dela também, fomos impactados por causa dela. E essa organização como um todo, o BNI, ele tem esse propósito, é gerar negócios, mas principalmente, eu acho que uma diferença também, né, um diferencial. Não é a gente vender para os outros membros. Né? A gente não está lá para forçar ninguém a comprar de nós. A gente está lá, na verdade, para fazer os outros entenderem o que a gente faz e eles poderem nos referenciar. E aí é a grande diferença do BNI. Eu já participei de muitos grupos, acho que vocês também, né? E encontros de networking, onde, na verdade, é pessoas querendo vender para outras pessoas e tá todo mundo ali querendo vender e ninguém tá querendo comprar. Né? Então, isso no BNI é um grande diferencial. Foi uma coisa que me chamou muita atenção desde o primeiro dia que eu fui como convidado. Ver como que o BNI, ele proporciona, sim, novos negócios, mas sem ser aquela coisa chata, sem ser aquela coisa forçada, dentro de uma organização. Eu sou fã de organização, eu sou metódico pra caramba, então, quando eu vejo uma reunião que demora 90 minutos e ela segue toda uma organização, ela segue tempo, ela tem, né, segue determinadas regras dentro da metodologia, me mostra, né, que aquilo ali realmente tem um potencial e é algo diferente. Então, o BNI hoje, ele é a maior e no meu caso, para mim, a melhor organização de networking que se tem para se fazer parte hoje, para quem está buscando novos negócios. E eu acredito também que esse entendimento é que o meu cliente, ele também pode ser cliente de qualquer outros membros, né? Porque a gente não tem concorrência dentro do grupo. Exato. Então, eu consigo atender o meu cliente e o Thiago consegue atender o meu cliente também e o Cássio consegue atender o meu cliente também. A gente consegue compartilhar o cliente e muitas vezes potencializar o nosso trabalho, porque se eu consigo atender meu cliente e consigo trazer referências de profissionais que vão atender bem meu cliente também vai me valorizar. Então, isso é muito positivo, a gente poder levar profissionais de qualidade que a gente confia para o nosso cliente. Agora vocês falaram duas coisas aqui que eu achei que eu acho que né, acredito que seja mesmo, é a questão da visibilidade, né, que o BNI te traz. Então, todo momento que tu tá numa reunião, tu te apresenta, tu fala sobre o teu negócio, e aquilo vai fixando na cabeça, tanto dos membros quanto dos convidados, né, se a pessoa foi lá mais de uma vez, pode ser que ela tenha sido impactada de alguma forma, então tu tá trazendo visibilidade. E a outra coisa que eu acho muito importante dentro do BNI é a confiança. Então, eu sei que aquela pessoa, ela não vai fazer algo que eu não gostaria para mim, né? Ou principalmente pro meu cliente, porque eu estou colocando meu nome, né, em risco ali quando eu coloco uma referência, né? Ó, Thiago vai te ligar. Thiago tem um trabalho assim, ele é muito bacana, é um cara... Só que daí chega lá no momento, o Thiago faz alguma coisa que não é legal para aquele cliente, eu tô colocando o meu nome em risco. Então, o grupo BNI, ele cria uma relação de confiança entre os membros e que a gente sabe que aquilo ali funciona porque aquela pessoa não vai querer fazer alguma coisa ruim, até porque eu vou ver o Thiago na outra semana, ou eu não vou ir mais no BNI, né? Vai ficar meio chato, né? E, inclusive, as pessoas podem ser convidadas a se retirar no Exato. caso desse tipo de situação acontecer. Existe um código de conduta, né? Exatamente. Então, não quer dizer que isso nunca vai acontecer no BNI, mas as chances são bem reduzidas. Exatamente. E pra ti, Vanessa, assim, agora que, né, como vice-presidente, até um cargo, assim, que acontece? Tu entrou e já virou vice-presidente. A gente não estava preparado, literalmente, assim, pro cargo, né? Acho que a gente nunca tá preparado pra nada na vida, assim, no sentido quando é algo novo. Mas como é que foi, assim, tu encarar esse desafio de ser vice-presidente num grupo de empresários notáveis, né, que a gente tem aqui em Porto Alegre? O grande desafio, eu vejo hoje, que eu acredito que seja um desafio para todo mundo, é se organizar no tempo que a gente tem. Então, a gente vai adicionando atividades e a gente vai
tendo que se organizar. Então, movimentar a agenda, organizar, saber o que precisa ser feito e fazer. A gente teve um caso que eu tem que fazer. Abri o notebook no restaurante, fui lá, passei as informações numa planilha e fechei o computador. E não foi os dados. E o Thiago, à noite, Vanessa, a planilha. Eu falei, ué, já fiz, vamos fazer de novo. Então, refiz a planilha, isso acontece. Nos bastidores, Sim. a gente não fica sabendo de tudo, né? É. Mas, não, melhor, nos bastidores a gente fica sabendo das coisas, mas a gente não passa isso pros membros, porque é um desafio a gente adequar o que precisa ser feito nos bastidores à nossa agenda, mas a gente deu um jeito, porque a gente precisa cuidar do nosso grupo para que a gente possa crescer. Então, estando nós, né, num cargo de liderança, a gente entende essa responsabilidade e faz acontecer, faz dar certo. Tiveram outros pequenos erros, né, que a gente vai consertando no meio do caminho. A gente vai aprendendo com os erros. Então, muitos a gente ainda não cometeu, mas a gente vai cometer, vai aprender e vai dar um próximo passo. Qual é o grande visão que eu acho que é importante? Os erros que a gente cometer não comprometer o grupo. A gente lembrar que é possível cometer erros, é provável que a gente vá cometer, mas cuidar para que os erros não impactem o grupo, o resultado do grupo como um todo. Né? São erros individuais, mas que podem gerar impactos grandes. E hoje, assim, dentro desse contexto de vice-presidente, quais são as tuas atribuições dentro do grupo? O que tu pode dizer, assim, sobre o cargo de vice-presidente? O vice-presidente é responsável pela metodologia. Então, a minha função é garantir que a metodologia está sendo bem aplicada, está sendo seguida e que vai permanecer, né? Que os membros vão receber essa cultura e vão incorporar a cultura BNI. Além disso, é também cuidar dos membros. Tanto a questão de visibilidade, quanto a questão de, eu diria até um pouco emocional, assim, porque quando a gente está falando de negócio, a gente está falando de crescimento, pessoas são sempre pessoas, elas colocam emoção em tudo que fazem. Então, ter esse cuidado, ter essa sabedoria, né, de conseguir conciliar essa parte negócios e emoção, visibilidade principalmente. Eu vejo que implementação de cultura, guardiã da metodologia que eu falo, né, e a visibilidade dos membros. Bacana. Outra coisa que eu acho muito interessante do BNI é que um convite aí para todo mundo, né? Às vezes a gente pensa assim que o nosso negócio ele não é um negócio vendável. Não sei se vocês já tiveram em algum momento, isso deve ser difícil de eu negociar, de eu explicar, né, dentro de um grupo e tudo. Só que cada vez que a gente está no BNI, a gente tem acesso a ferramentas e formas de a gente fazer aquele nosso negócio primeiro escalar, porque a gente tem acesso a leads, né, a contatos dessas pessoas, e segundo, a gente consegue fazer aquelas reuniões de 1 a 1, né, de conversar direto com outro membro que faça sentido para o teu negócio, ou até mesmo pode ser que não faça, num primeiro momento tu acha que não faz, mas numa conversa ele pode te dar um insight, né, mas Thiago, de repente tu fizer tomar esse caminho aqui, aconteceu em algumas reuniões comigo, mesmo, aquela pessoa não faz sentido, mas me deu uma ideia que, puxa, eu posso ir por esse caminho aqui, esse produto pode ser aplicável nesta outra área, já aconteceu comigo nos 1 a 1, sabe? E isso é interessante. E outra coisa que eu, na verdade, sou coordenador de comunicação, né? E ajuda a comunicar o teu produto, sabe? Toda vez que tu tá lá, tu tá reforçando para ti mesmo a forma que é o certo e que não é o certo de falar, porque se tu fala alguma coisa sobre o teu produto e a pessoa não entende, quer dizer que alguma coisa na tua comunicação não está sendo assertiva. E se tu fala alguma coisa e a pessoa, agora eu entendi. Não, acho que eu posso seguir por esse caminho. Além da questão de network e conseguir fazer negócio, para mim é uma faculdade. Não sei se vocês entendem da mesma forma. Com certeza. É uma pós-graduação, sei lá, um MBA, algo que você não consegue numa instituição de ensino, porque lá tem pessoas que até tu pode fazer um negócio ou outro, mas lá, na sua maioria, no BNI, nós temos empresários, que eles vão te ajudar de alguma forma, mesmo que não seja te entregando um contato, mas para o teu crescimento. Então, eu aconselho, de qualquer forma, as pessoas a entrarem no BNI, porque, assim, é um lugar de crescimento. Tu tem que estar num ambiente, o ambiente é tudo, ele te molda, né?
Então, aquele ambiente é um ambiente de crescimento, de gente próspera, de pessoas que estão buscando um algo a mais, né? E aí, só que agora, falando sobre um algo a mais, eu queria passar para o Thiago, o menino lá de Farroupilha, e queria saber do Thiago como é que foi essa trajetória, né? Agora, indo além do BNI, como é que foi a trajetória dele, né? Para chegar agora como presidente do BNI, porque assim, ninguém é presidente por acaso. Não, falando sério, eu acredito nisso, que ninguém cai de paraquedas em lugar nenhum. Alguma coisa ele tem de diferente, né? Eu já vi. Inclusive, o BNI é pautado em meritocracia. Uma das coisas que a gente cuida lá, como guardiã da metodologia, é meritocracia. Ninguém está onde está à toa lá dentro. Exatamente. Então, eu queria saber um pouquinho da história lá do guri de Farroupilha, lá, como é que chegou, né, ao CEO da Plano B e agora presidente do BNI, como é que foi essa trajetória, assim, como é que começou essa questão de marketing, comunicação, tecnologia na tua vida? Bom, até para cair de paraquedas, a gente tem que saber onde é que a gente vai cair, né? Tem que estar de paraquedas, Tem que né? estar de paraquedas, eu posso falar isso com propriedade, né? Mas assim, a minha história, na verdade, ela começou em Farroupilha. Não pretendia empreender, né? Apesar de ter uma família empreendedora, né? Ter esse histórico empreendedor. Trabalhei em alguns locais antes e esses locais me permitiram ter oportunidades, né? E uma delas foi me incentivaram, né, a empreender, isso lá em 2015. E como eu nunca gostei de perder oportunidade, eu disse, bom, vou empreender e vamos ver o que vai acontecer. E ali foi que surgiu a ideia do plano B, porque no meu caso foi um plano B empreender, né? Eu não tinha muito essa intenção, então não sou daqueles empreendedores que desde o início, né, já pensou, não, vai ser empreendedor, o cara quer já fazer negócio desde criancinha e coisa e tal. Não, eu era mais, né, gostava de criação, gostava desse tipo de coisa. Mas surgiu a oportunidade, eu disse, olha, por que não? Né? E aí eu comecei a pensar no momento de montar um negócio, e como eu sou publicitário, nada mais, né, óbvio do que montar uma agência de marketing, e na época o que estava surgindo era o marketing digital. Então era uma novidade, era coisas que, óbvio, tinha outras agências aplicando isso, mas na região onde que a gente estava ali da Serra Gaúcha, era uma novidade e tinha muito poucas empresas que aplicavam isso ou que ofereciam isso para agências, né, que aplicavam isso, ofereciam isso para empresas menores. Então a gente viu um gap de mercado, a gente viu uma oportunidade, e aí na época eu comecei a agência em 2015, trouxe depois mais 2 sócios, e nessa caminhada até hoje, eu fui passando também por outros negócios. E aí eu descobri que realmente eu tinha a veia de empreendedor, ela só não estava ainda aflorada. Pulsando. Exato, não estava pulsando. E aí a agência, ela não só me proporcionou me desenvolver um negócio, mas principalmente desenvolver a forma de lidar com pessoas. E é uma coisa que eu aprendo até hoje, e eu acho que também é uma coisa que no BNI acaba tendo muito, é a gente saber lidar com pessoas. É como a gente vai se posicionar, é como a gente vai saber receber o que os outros falam e também saber retornar em cima disso, né? Então, a minha caminhada, ela começou um pouco tímida, mas ela foi se desenvolvendo, e hoje, né, falando daí dos dias atuais, a Plano B está quase fechando 10 anos de história. Passaram já algumas pessoas pela agência, tivemos algumas mudanças também de posicionamento, então apesar de termos começado com marketing digital, hoje a gente está muito relacionado com a parte de tecnologia, por isso até a cadeira também, né, que eu ocupo dentro do BNI, a minha especialidade, ela se vinculada a software, né, a parte de tecnologia mesmo, mas é a tecnologia voltada para o marketing, né, que é dentro da nossa área de atuação. Então a metodologia do BNI, de ter uma organização, de ter todo um passo a passo, de cumprir regras, sempre foi uma coisa que eu procurei desenvolver dentro da agência. E também nos levou aí para a parte da tecnologia, porque a tecnologia, aliada à comunicação, tu consegue replicar, tu consegue performar, tu consegue ampliar, né? Sem perder um padrão, ou sem perder uma qualidade, ou sem depender de muitas pessoas para fazer um mesmo trabalho. Então, isso acabou se tornando cada vez mais se alinhando, digamos assim, entre expectativas e propósito, né? E culminou com a questão de buscar o BNI como uma fonte de visibilidade, né? Como tu mesmo mencionou, né, Cássio? Querendo ou não, o BNI ele é uma fonte de visibilidade, mas principalmente não é visibilidade para qualquer pessoa. Tu vai estar sendo visível para outros empresários, para pessoas de negócios, para pessoas que eu vejo lá hoje que são muito melhores ou muito mais experientes do que eu, e eu tô lá tendo que liderar elas numa reunião. Então isso é um desafio, mas também é uma coisa que faz a gente, querendo ou não,
ser afiado, né? Ser forjado para momentos que vão trazer resultados, às vezes, que a gente não está preparado se a gente não passar por esse tipo de situação. Então, o BNI, ele acabou casando muito bem com isso. A partir do momento que eu entendi que a agência ela já tinha chegado numa maturidade, ela precisava aparecer mais, e a gente encontrou uma forma de trabalhar que tinha como ter esse crescimento, o BNI foi uma das principais fontes que eu encontrei para ter essa visibilidade. E, claro, a parte de virar presidente, né, que eu estou presidente hoje, foi uma consequência não calculada, não planejada, né, mas a parte que coube do meu lado, que eu tinha domínio, foi a parte mesmo de dar essa oportunidade, né, de entender, poxa, deixa eu conhecer o BNI, deixa eu ter essa experiência. E aí, como tu fez o convite, eu reforço, mesmo que não vá entrar no BNI, tenha a experiência de ir numa reunião, tenha a experiência de ir lá e ver como é que as pessoas fazem negócio. Talvez não vai ser o momento para te entrar, mas com certeza é o momento de tu aprender. Sempre é o momento de aprender. E isso é uma coisa que eu também valorizo muito, né? O Cássio falou, a questão de ser uma qualificação, de ser como se fosse um MBA, uma pós. Eu acho até que é mais do que isso. Porque a pós, um MBA ou qualquer coisa assim, tu vai estar ali com muitas pessoas, às vezes, que tu não vai conhecer, que tu vai conhecer só um determinado grupo. Vai ter muita coisa ali que tu vai aprender que talvez não vai ser útil, né? Diferente do que a gente tem no BNI. O BNI é um intensivo, tu tem que conhecer todo mundo. Mesmo que não faça tanto sentido pro teu negócio, tu vai conhecer um negócio da outra pessoa e talvez tu vai conseguir fazer referência para outra pessoa. Ou seja, para ti não é tão útil, mas aquilo que tu tem é útil para outra pessoa. Então, querendo ou não, é uma satisfação também como propósito de vida, né? A gente fala de negócios, mas no meu caso, foi uma satisfação muito grande pegar aquilo que eu tenho de 10 anos de experiência e poder fazer isso ser útil e ter valor para outras pessoas, não só para mim, não deixar guardado, né? Então, acho que é o desafio, né? Hoje, que a Vanessa também comentou, tempo é um desafio, o BNI ele exige tempo, mas todo o tempo que é investido ali, tu tem um retorno. Isso é incrível. Né? Tu não fica, né? Coloquei um tempo aqui que talvez não foi tão valioso, ou como se fosse uma aula, né? Participei de uma aula que não valeu tanto a pena. Não, os encontros ali, eles sempre têm um retorno que acaba a gente tendo ali. E claro, quanto mais tu participar, quanto mais tu se envolver, também mais tu vai ter visibilidade, mais tu vai ter a credibilidade e vai ter a rentabilidade que a gente fala, né? Então, o famoso VCR dentro do BNI também. Então, no meu caso, como negócio, a agência ela já deu um salto enorme de novo esse ano, mesmo eu fazendo parte do BNI a partir de abril, oficialmente, né? O grupo foi lançado em agosto, e como eu sempre falo nas reuniões, o grupo nem tinha sido lançado, eu já tinha tido retorno, pago a minha anuidade, e além disso, né, tendo todo um desenvolvimento intangível que fica até difícil de mensurar. É verdade, sabe que uma das coisas também que eu vejo no BNI é toda apresentação que a gente tem. É engraçado isso. Às vezes tem algum tipo de serviço que tu não... Ou melhor, vamos dizer assim, que todas as pessoas têm preconceito, né? Preconceito no sentido assim, conceitos pré-concebidos de alguma coisa, né? Sim. Então tu acredita que tal trabalho seja de tal forma, né? Isso na tua cabeça. Mas quando aquele membro explica o trabalho dele naqueles 7 minutos, eu não sei se já aconteceu com vocês, dá uma ampliada, assim, de uma forma. Cara, mas esse cara faz isso e é muito legal. Como é que eu tinha um pensamento tão pequeno sobre esse trabalho, sabe? E aí ele apresenta aquela coisa assim, tipo, putz, é uma coisa que faz muito sentido para esse meu cliente, para esse outro cliente, né? Para mim, vai fazer sentido isso. Então, eu acho que é o aprendizado que tu não vai ter em lugar nenhum. Olha, realmente, um MBA... uma pós, enfim, não tá à altura do que o BNI apresenta, principalmente o BNI Mauá, né? Um adendo aqui. Puxando a brasa pro nosso assado, né? Que é um diferencial, né? Mas eu queria também saber aqui da Vanessa como é que foi. Eu não sei a tua naturalidade de Porto Alegre mesmo? Sou gaúcha, porto-alegrense. Porto-alegrense. Então, como é que foi esse teu início da tua trajetória? Até porque dentro do grupo, tu é um expoente. Olha, são expoentes. Por quê? Eu nunca vi uma pessoa ter uma rede de contatos tão rica. Diversificada. Essa é uma colocação. Rica e diversificada. Mas, principalmente, o tamanho da rede. Ela é grande, rica e diversificada. São esses 3 pontos aqui que eu posso colocar sobre a rede da Vanessa. Então, eu queria saber como é que tu construiu
isso, assim, com 22 anos, né? Completando O amanhã. pessoal vai começar a acreditar O nisso aí, pessoal né, vai, Cássio? o pessoal Completando vai. amanhã 22 anos, como é que tu fez para ter essa rede de network? E como é que começou essa questão da engenharia ambiental? Tu já era engenheira? Tu começou como técnico? Como é que começou essa tua paixão, assim, pela engenharia? Então, tu perguntou da onde eu vim, né? A minha Uhum. mãe é carioca, meu pai é catarinense, eu brinco que eu sou gaúcha por acidente, mas o meu pai é engenheiro químico. Então, a engenharia, ela me foi estimulada desde cedo. E a minha mãe é jornalista. Então, essa parte de comunicação, eu acredito que vem muito da experiência que eu tenho de convivência com ela também. E a minha mãe, ela é uma pessoa também que tem muitos contatos. E quando eu começo a ir atrás das pessoas que meu pai convive, não existe lugar que meu pai trabalhou que as pessoas não adorem ele. Então, eu acho que... Eu não vou dizer que é genético, né? O Porque carisma vem de família. Isso. eu tenho uma percepção de que eu tive esses exemplos em casa. Uhum. De network, de se comunicar, como a gente estava falando hoje, né? Tem pessoas que passam na nossa vida que são desagradáveis. Só que a gente não precisa ser também. Então a gente pega aquilo que faz sentido pra gente e fala, tudo bem, às vezes é só um dia da pessoa que não tá bom. E Então, outra, né? Tu só dá o que tu tem, né? As pessoas daqui a pouco não exatamente. tem pra dar uma Exato. coisa melhor, né? O teu copo só transborda aquilo que tem dentro dele. Então, muitas vezes a pessoa é rude, é arrogante, e tu trata com educação, tu trata com classe, até poderia dizer assim, a própria pessoa fica impressionada com aquilo. E fala, cara, eu fui grosseira, eu fui pertinente, né? Fui talvez até um pouco inadequado. A pessoa me tratou com educação, deixa eu conhecer mais essa pessoa. E aí depois tu descobre que aquela pessoa era uma pessoa incrível, aquele dia que ela não tava bem, ou aconteceu alguma coisa, né, que fez ela ser rude contigo, ou alguém comentou alguma coisa sobre ti também e fez com que ela tivesse um preconceito. E aí a gente vai quebrando essas barreiras. Muitos dos clientes que eu tive, eu tenho relação hoje de amizade, que são ex-clientes, mas que eu consegui ter uma amizade mais longa, porque a gente foi criando relacionamento. É um pouco da metodologia BNI, que é tu manter o contato, tu lembrar do aniversário. Quando tu vê a pessoa, tu cumprimentar. Porque às vezes tu olha assim, gente, com essa pessoa de algum lugar e passa reto. Não, aproveita pra ser relembrado. Eu não lembro de onde é que eu te conheço, mas eu sei que eu te conheço. E muitas vezes isso vai criando vínculos. O fato também a educação, eu acho que é o princípio de tudo. As pessoas lembram de você pelo que tu fez elas sentirem. Então, ser educado, às vezes falar uma palavra boa, né? Uma palavra de gratidão, às vezes estimular a pessoa, ela vai lembrar de ti, ela vai te querer ter por perto. Tente sempre ser uma pessoa melhor, porque daí tu vai conseguir entregar o melhor pros outros também. Então, eu acredito que não apenas ter a rede de contatos, mas como vocês trouxeram ali no início, né? A Vanessa é que mais traz convidados. Eu ganhei o prêmio no fórum de maior número de convidados, né? Dos grupos de BNI. Por quê? Porque as pessoas confiam que eu não vou levar elas pra uma furada. Por quê? Porque eu tenho um histórico de que a Vanessa não mete a gente em furada. Atitude positiva, né? Que a gente estava falando antes. Isso, atitude positiva. Eu acho também essa questão da credibilidade. Super importante. É importantíssimo. Se tu não tem credibilidade com alguém, qualquer coisa que tu ofereça, qualquer coisa que tu convide, a pessoa não vai. Então, também as questões de redes sociais. Mas eu acredito que eu tenho algumas questões minhas, intrínsecas, de comunicação, que fazem com que eu tenha, talvez, um pouquinho mais de facilidade em circular no meio das pessoas, né? Talvez pelos meus pais, né, que já têm essa característica, e não é nem questão genética, mas de ter o exemplo em casa. Tu sabe como eles fazem, eles te mostram, né, como fazem, então é mais fácil replicar quando tu tem o exemplo. Eu não lembro se tinha mais alguma pergunta. Mas só para complementar, uma Sim. coisa que eu acho interessante do BNI é que quem já tem esse potencial, que nem a Vanessa, que tu percebe de cara, Sim. o BNI ele é um caminho para te aflorar ele ainda mais. Ou seja, para te mostrar ele ainda mais. Para quem não tem,
Para quem talvez não desenvolveu pela história, pelo próprio perfil e tudo mais, é o melhor lugar para te treinar, Uhum. né? Porque ali ninguém tá julgando. A gente está sendo monitorado, Contagia, né? contagia, a gente aprende pelo exemplo, né? A gente está sendo... tem toda a parte ali do semáforo, né? Que a Vanessa também falou antes. Então, poxa, tudo é mensurado, tudo é monitorado. A gente tem todo um acompanhamento, não é só a reunião ali, né? A reunião, na verdade, é um momento de encontro. Mas durante a semana inteira a gente tem momentos Tarefas. BNI, digamos assim, né? Tarefas. Então, a gente tem a oportunidade de treinar e desenvolver ali também. Uhum. Porque às vezes a gente tem a questão de que a gente tem o potencial e não tem onde mostrar. E tem vezes que a gente talvez está com algumas deficiências ou coisas que a gente precisa desenvolver. E ali é o melhor lugar para treinar, porque a gente não está ali para julgar ninguém. Verdade. Não vai ter julgamento ali. O que vai ter é sim, quanto mais tu for se aprimorando, querendo ou não, melhor tu se desenvolve como pessoa, como teu negócio, e o resultado ele vem ao natural. É incrível. Exatamente. Né? A rentabilidade ela vai acabar acontecendo mais cedo ou mais tarde. E isso é fato, né? Não é 40 anos de BNI que agora que vai ser diferente. E eu percebo muito isso no nosso grupo. Eu percebo, como eu tô ali na frente às vezes, e tem toda aquela preocupação de, o membro que vai se apresentar, não vai se apresentar e tudo mais, tu vê a diferença de apresentação de um membro, de outro membro, como era a primeira, como era agora, a evolução. Uhum. Né? Sim. Como a pessoa tremia, gaguejava e agora já não tem mais isso. Como a pessoa se sente mais à vontade, mais confortável, começa a ganhar confiança. Então, esse tipo de coisa, a gente vê isso acontecendo ou se permitir participar disso, é uma coisa que tu não encontra em qualquer lugar. Não é qualquer ambiente que te proporciona isso. Ali é o lugar de errar, né? Ali é o lugar de errar. É o lugar de errar. Se tu Porque errar não vai ali- errar com o teu cliente, né? Tu não erra com o teu cliente. Exatamente. Exato. Tu não vai errar na frente de um presidente de uma empresa, tu não vai errar no meio de um trabalho ou com a tua equipe, às vezes, né? Tu aprende ali a se posicionar e saber, poxa, vou ter que tratar de uma maneira diferente. E aí tu ganha credibilidade, tu ganha confiança. Sim, vai desenvolvendo soft skills. Exato. E de relacionamentos. Outra coisa que a gente tinha comentado antes, que eu acho bem legal a gente trazer, não apenas referências que a gente consegue de outros membros, mas, por exemplo, eu visitei o pessoal lá do Rio de Janeiro. Eu recebi boas indicações de restaurantes também. Que não tem sem nada dúvida. a ver com BNI. Só que são pessoas que já estão lá, que têm boas referências de locais, que vão... Vanessa, vai visitar tal lugar. Então, a atitude positiva, não apenas pensando na rentabilidade, no fazer crescer o nosso negócio. No entanto, todo mundo está aqui para ganhar dinheiro, para fazer crescer o seu negócio, mas tem tantas outras coisas que são somadas a isso e que colocam o BNI lá em cima, né? Que aumentam o valor de estar no meio de pessoas bem relacionadas. Tu começa a conhecer pessoas que talvez tu não conheceria se tu não estivesse lá dentro. Tu não teria a oportunidade de conhecer profissionais com tamanho e gabarito. E a gente nunca sabe quem que aquela pessoa conhece, né? O meu negócio, apesar que, como a Vanessa falou, né? Trabalha com marketing e tudo mais, sim. A gente tem toda a parte da técnica, né? Que a gente acaba tendo que estudar, o que a gente desenvolve, o que a gente cria. Mas, falando de plano B, desde o início o meu negócio foi por causa de indicação, foi por causa de network. A agência, ela começou porque eu trabalhava numa consultoria e eu desenvolvi um trabalho tão bom ali que as empresas, os clientes dessa consultoria, eles começaram a me contratar por fora. E a consultoria chegou para mim e disse assim, cara, a gente quer ser teu cliente também, por que tu não monta a agência? E eu montei a agência. E todos os meus clientes de início, eles foram de network. Eram empresas ou que eu já atendia como consultor ou a própria consultoria. Então, isso, no meu negócio, ele é desde o início. A gente faz também o trabalho de marketing digital, tráfego pago, comunicação e tudo mais, sim, porque tudo isso faz parte de visibilidade, tudo isso gera credibilidade, né? Imagina, eu como agência não tá cuidando das minhas redes sociais, né? Não faz muito sentido. Mas a gente depois acaba se direcionando para algumas especialidades, mas o meu trabalho, o meu negócio, ele sempre começou disso. E isso derivou várias outras coisas. Outros negócios, outras parcerias, outras portas que a gente às vezes... Poxa, eu queria muito chegar em tal empresa, eu queria muito chegar em tal pessoa. Tu tá no BNI, às vezes a pessoa que tá do teu lado, ela conhece, ela consegue te colocar lá e ela cria um atalho pra ti que tu nem imaginava que existia. É verdade. Que não existia até então, na verdade. Que tu não não sabia existia. que era possível. Tu não sabia que era possível. A gente ouve várias histórias desse tipo, né? Lá dentro do BNI, de indicações, e aí tem a questão até que eu fui puxado a orelha. Eu acho que assim, na última reunião, né, com a Sidônia, e ela me disse, tu tem que ser específico. Tu tem que falar quem tu quer. Porque assim, quanto mais amplo tu deixa, tu dá espaço pra simplesmente a pessoa não pensar. Tu tem que facilitar o pensamento de quem quer te indicar, né? Então tu vai lá e fala, eu quero esta empresa.
vai que de repente vai dar certo, mas na próxima tu tenta, ou tu repete aquela mesma empresa, ou tu vai tentar outra empresa que seja do teu, né, interesse, do teu portfólio ali. E eu acho que realmente o BNI tem essa questão de novo, voltando do aprendizado, que pra mim aquele dia foi um aprendizado online, né? Imagina, a pessoa veio lá de Portugal pra me corrigir aqui. Sim. E muito legal, cara. A gente tem que estar aberto sempre, não só no BNI, né? Mas o BNI é um lugar propício pra isso, mas a gente tem que estar sempre aberto a aprender. De qualquer pessoa, né? A gente não pode levar aquela coisa como algo negativo. Às vezes a gente não pode ser uma criança, ninguém é criança aqui, né? Tipo... Levar pro pessoal, né? levar pro pessoal. Te falou uma coisa e tu pensa, o Thiago falou pra mim isso aqui, né? E falou só pra mim, né? Sabe? Cara, não, o que tu vai pegar? Aquele limão ali, cara. Ele me deu um limão. Cara, eu vou fazer uma limonada, sabe? É amargo, vou botar um açucrinho aqui e vou botar pra minha vida, né? Então, BNI... Faz virar vitamina, né? Fazer virar... Não, açúcar não, né? Tem que ser adoçante, né? Isso, senão o Marcelo vai te puxar a orelha depois. Fica chateado aí, né? Mas eu quero agora só, pra gente... Olha só, 18 passa rápido, né? Passa por... Só outra coisa que eu queria falar, das redes sociais, às vezes a gente pensa também assim, tem muita gente na rede social. Muita gente. Muita gente fazendo crédito, né? No meu caso. Muita gente com agência de marketing, soluções tecnológicas, muita gente fazendo engenharia ambiental. Então, o BNI tem essa questão também, porque assim, se tu for procurar hoje no Google ou no Instagram e colocar ali engenharia ambiental, o Google vai começar a te entregar muita coisa de engenharia ambiental, né? Só que como é que tu confia? Como é que tu sabe que aquela pessoa ali é realmente o que ela tá te falando? Porque um vídeo, simplesmente ele pode te falar qualquer coisa, né? Então, o BNI é o lugar para te dar credibilidade, né? Então, para facilitar esse entendimento do teu cliente que realmente aquela pessoa faz sentido. Agora, encaminhando para o final, só quero que vocês coloquem aqui o plano B. O que o plano B faz? Um exemplo, eu sei que é uma coisa tão ampla, que a gente teria que ficar aqui umas 2 horas falando sério mesmo, porque são soluções assim que eu fiquei apaixonado, né? Só que talvez ainda não seja o meu momento, até pela questão da demanda. Porque assim, o que acontece? Eu acredito que se a gente implementa uma solução do plano B, a demanda ela vai aumentar tanto, e será que eu tenho a capacidade de atender esses clientes? Eu não quero deixar minha qualidade cair, né? Então, mas para quem já está preparado, qual solução que tu apresenta dentro da tua empresa? Hoje, uma das principais soluções que a gente tem, e tem muito a ver com, na verdade, performance, né? A gente sempre apresenta isso como um business performance, ou seja, negócios que eles querem performar, eles precisam performar. E a tecnologia e a comunicação, ela vem diretamente atrelado a isso, tanto com marketing, quanto a questão do próprio departamento de vendas, né? O comercial. Então, a nossa especialidade hoje dentro do BNI, e hoje, sem dúvida, o nosso carro-chefe, é a parte, sim, de automações, mas aí já quebrando, né, um preconceito, como tu falou, né, Cássio? Quando a gente fala em automações, muitas vezes a gente lembra daquele atendimento robotizado. Para mim, lembrava automação industrial. Ou automação industrial, ou automação residencial, tem vários tipos de automação. No nosso caso, é aquela automação mesmo que ela pode ser tanto para eliminar processos repetitivos. Então, por exemplo, a empresa ela tem que mandar uma notificação de vencimento de boleto, a empresa tem que mandar, ou tem tarefas que são repetitivas. Hoje existem sistemas que fazem isso e mantêm principalmente não só a qualidade, mas a recorrência certinha. Não vai ter uma falha, não vai, faltou uma pessoa, aquilo ali não vai acontecer. Não, a tecnologia ela resolve isso e mantém isso acontecendo sempre dentro do mesmo padrão. Mas a outra questão que é uma grande demanda, né, é para a própria questão de atendimento. É a questão mesmo de, poxa, mandei uma mensagem pelo WhatsApp, por e-mail, preciso de um atendimento de um negócio. Hoje, né, com o nível de automação que a gente tem, a gente consegue colocar e desenvolver esse atendimento para a empresa de uma maneira que quem entrar em contato com ela não vai perceber, talvez, que ela está falando com uma tecnologia, que ela está falando com uma inteligência artificial. Então, a gente não só coloca a ferramenta para automatizar, como também a gente coloca a inteligência artificial para replicar como se fosse o atendimento da empresa, como se fosse um vendedor, como se fosse uma secretária, né? Então, a gente consegue hoje chegar num nível de qualidade onde a empresa ela não perde a credibilidade ou não causa uma experiência negativa de ter que, digite 1 para isso, 2 para aquilo, 3 para aquilo. Tem ainda esse tipo de automação, dependendo da situação ele ainda é válido, né? Mas o que a gente trabalha hoje é isso.
é fazer atendimentos, principalmente via WhatsApp, de forma automatizada, aonde até um determinado momento essa automação ela vai ocorrer e vai ter ali uma inteligência artificial por trás, interpretando as respostas, respondendo, coletando as informações, e depois, né, quando chegar num determinado momento, segue realmente com um atendimento manual. Então, isso faz a empresa conseguir ganhar performance, porque ao invés de ter que responder todo mundo, ela só vai responder a partir de um determinado momento, e vai ter momentos, pessoas ali que vai ficar só na inteligência artificial e vai ter resolvido a sua questão, né? Ele faz um filtro, né? Ele faz um filtro, tá? Ou também a questão de reativação. Tem muita empresa hoje que gastou muito já com tráfego pago, com outras formas de aquisição de clientes. O cliente não fechou, ou às vezes até mesmo ele fechou, mas depois ele não foi mais trabalhado. Tá lá numa base de dados, tá dentro de um RP, tá dentro de um CRM. Poxa, como é que eu reativo hoje? Vou pegar manualmente e vou mandar mensagem para cada um? Não. A gente tem como fazer isso também de uma forma automatizada, escalável. Tudo isso, né? Diminui o CAC, né? Diminui o CAC, diminui o custo de aquisição do cliente, aumenta também, às vezes, o tempo de vida, né? O famoso LTV que a gente fala dentro do marketing. Então, faz o cliente comprar mais vezes ou comprar mais, né? Então, também é uma área que a gente vem atuando muito hoje, empresas que têm sim leads, têm sim clientes que estão lá sem ser ativados ou sendo ativados muito pouco, de forma manual. A gente tem como fazer isso e de uma maneira uma abordagem muito natural, né? Humanizada. Então, apesar de ser tecnologia, apesar de ser inteligência artificial, a gente consegue fazer isso de uma maneira humanizada. Então, hoje, se fosse para resumir, a Plano B, ela é uma empresa, né, de marketing e tecnologia onde que a gente foca nisso. Automação, seja de atendimento, seja de processos, mas sem ser robotizado. Acho que essa é uma boa relação. Não é um robô, é realmente uma automação que vai replicar como se fosse um humano ali. Claro, em determinados momentos a gente até fala, olha, aqui é o assistente virtual, para também não parecer uma enganação. Sim. E tem outros momentos que nem precisa falar, porque a pessoa nem vai saber quando que ela está falando com um atendimento humanizado, uma pessoa mesmo, ou quando ela está falando com a IA. Fica muito semelhante já hoje em dia. Muito legal. Trabalho impressionante e que com certeza todo mundo precisa se quer ganhar escala, tração no seu negócio aí, tá? Sobre a Vanessa Falcão, de novo aqui, né, completando seus 22 anos, o que, né, nesse período, nesse período todo de trabalho, assim, como é que funciona a tua consultoria? O que faz uma engenharia ambiental? Eu sei que tem muito a ver com o ESG, mas não é só isso, né, vai muito além. Hoje ela palestrou lá no BNI, falou sobre como o ESG, né, um posicionamento ambiental, ele mostra a marca de um jeito diferente. Então, tem uma questão também de branding aí, né, na consultoria ambiental. Me explica um pouquinho mais do teu trabalho. Eu veio até de verde, né? Nada é por acaso. Aqui nós somos intencionais. Tá certo. Mas, na consultoria ambiental, eu iniciei lá em 2016, logo que eu me formei, com licenciamento. Então, hoje a minha especialidade eu falo que é gerenciamento de resíduos sólidos, porque foi onde o meu principal cliente, né, que é a indústria, é o que ele mais precisa hoje. Claro, ele precisa de várias outras coisas ligadas à área de meio ambiente, mas é onde mais pesa no bolso deles. Então, eu consegui resultados muito interessantes, que ao invés de a área ambiental tirar dinheiro do bolso do cliente, muitos dos clientes eu consigo botar dinheiro através da gestão adequada de resíduos. Então, eu acabei me destacando no mercado e recebendo muitas indicações por conta disso. Tipo, olha, antes eu tinha aqui um custo de R$5.000, agora entra R$1.000 na minha empresa todo mês. Então, foram resultados bastante significativos do ponto de vista financeiro de uma empresa. E que entra no fluxo de caixa ou, pelo menos, deixa de tirar isso do fluxo de caixa da empresa. Vira um investimento e não um custo, né? Exatamente. E é difícil mostrar isso para algumas empresas, porque a área ambiental ela é vista muito como um comedor, como um comedor de dinheiros, assim. Mas ainda assim, quando a gente começa a investir na área de meio ambiente, a longo prazo, a gente vê os resultados financeiros chegando. Então, hoje eu trouxe o exemplo de algumas empresas que não cuidaram das questões de requisitos legais ambientais e que tiveram perdas, tanto de reputação quanto de valor, dentro da Bolsa de Valores, gigantescos, que talvez se tivesse pensado na prevenção, não teria tido tamanha perda.
E quando a gente fala nisso, a gente não está falando só do valor da empresa. É uma empresa que tem acionistas. Olha quantas outras pessoas também foram impactadas por conta de tomadas de decisões muitas vezes erradas. Talvez por não ter uma consultoria, alguém que pudesse orientar, ou talvez até por um colaborador não dentro da cultura, né? Porque a gente está falando sempre de pessoas. Foi alguém que tomou essa decisão lá dentro. E aí o ESG vem um pouco puxando para esse lado. Então a gente começa lá no licenciamento, gestão de resíduos, consultoria ambiental, e a gente começa a ver como a cultura da empresa impacta na hora da tomada de decisão, se eu vou ou não investir na área ambiental, se eu devo ou não investir, ou como eu vou agir lá dentro. Até porque lá dentro são as pessoas que vão executar os procedimentos e os processos ligados à área de meio ambiente. Então, se eu não tiver isso dentro da cultura da empresa que eu presto a consultoria, muitas vezes não vai ser executado aquilo que precisa ser executado. Então, a gente vê que é muito mais profundo do que apenas uma consultoria ambiental externa que vai lá, presta um serviço e tá tudo certo. E hoje, na minha apresentação, eu trouxe essa questão reputacional. O quanto que talvez não investir adequadamente na área ambiental, na área de governança. E a governança hoje em dia é principalmente transparência. Principalmente transparência. A gente também teve casos recentes de empresas que tiveram quedas bruscas na bolsa de valores, perdeu muito valor de mercado por conta de falta de transparência na gestão. Então, o ESG, ele entrou muito na minha vida por conta disso. E ESG é gestão de risco. É cuidar da sua reputação, é ter foco no crescimento reputacional da empresa. Fazer o trabalho de casa, né? Tem que, primeiro, tudo isso passa por uma gestão e que nem tu falou, né? Tem que ter uma consciência dentro da empresa, não é simplesmente tu fazer um trabalho externo e tu não trabalhar aquelas pessoas que estão lá dentro para entender esse conceito. É legal demais também e botar dinheiro no bolso. É sempre maravilhoso, né? E falando de dinheiro, vou fazer meu jabá aqui. Faça seu pitch. Fazer meu pitch. Eu sou personal banker e trabalho com crédito, tá, pessoal? O gerente do banco, às vezes ele te coloca ali o crédito que ele tem disponível na prateleira. Não é por mal nem nada, mas é algo que fica engessado às vezes, né? Direto com aquele teu banco grande e tal. E eu, em outra mão, acabo acessando, te dando acesso a créditos que você não veria dentro de um banco convencional. Créditos, inclusive, algumas vezes mais baratos, né? E quando não fica competitivo com o banco e você também pode fazer essa comparação e ver se faz sentido para você. Não é porque eu estou te oferecendo que você deve fechar. Você tem sempre que fazer uma pesquisa de mercado, entender como é que está acontecendo. Mas existem créditos que você não vai ter dentro de um banco, tá? E agora, para encerrar aqui, né, nosso Fórmula Cast, que foi rico demais, eu acho que temos que fazer mais, assim, são dois... Bom, a Vanessa já é comunicadora, né? O Thiago... Descobrimos que também. Descobrimos que ele tem que ter o podcast dele aqui na Fórmula. Quem sabe, né? Quem sabe, projeto para o futuro aí, 2025. Então, convidar vocês também aqui para a Fórmula Digital, junto com o Maurício CEO. Ele é um cara muito aberto, gosta de conhecer novos negócios, né? E se você tiver interesse em participar aqui do Fórmula Cast, nos acione, né? Fale com a gente. Eu queria fazer um encerramento só, Thiago, que tu colocasse aí as tuas últimas palavras, né? Para... sei lá, um agradecimento ao pai e mãe, né? Enfim, e falar um pouquinho, só um breve chamado, assim, pro pessoal de novo, pro BNI e Mauá, para esses empresários que ainda não estão participando desse grupo que vai botar dinheiro no teu bolso de alguma forma, e se eventualmente você não acabar fazendo negócio, tu vai ter um crescimento pessoal e profissional que tu não vai ver em nenhum outro lugar. Bom, da minha parte, só agradecer, né? Agradecer o convite aí, agradecer o momento que a gente passou aqui juntos. São trocas, né? Como lá no BNI, que nos engrandecem, realmente nos fazem crescer, abrem a nossa visão, nos trazem um crescimento em vários sentidos. E agradecer também o convite do Maurício, né? Parabenizar aí pelo espaço, parabenizar vocês aí também por estarem desenvolvendo esse podcast.
Da minha parte, foi um prazer, né, estar aqui com vocês, poder... Fala das tuas redes sociais também. Vou compartilhar. Vou compartilhar. E então agradecer. Ao BNI eu também tenho que agradecer muito, porque senão eu nem conheceria vocês aqui, a gente com certeza não estaria talvez tendo esse momento. E reforço a questão como eu falei antes. Mesmo que talvez tenha dúvida se realmente o BNI é tudo isso e tudo mais, se aquilo que a gente está falando aqui é verdade ou não, se a gente está querendo só papo de vendedor, primeiro, a gente não está vendendo BNI. E não ganhamos nada também, não né? Ganhamos nada, ninguém ganha nada. A gente ganhamos paga... só mais um parceiro, mas de dinheiro não ganhamos comissões, né? Não ganhamos nada, né? Então a gente não está aqui querendo vender o BNI, até porque, como a Vanessa comentou antes, existe um processo, existe inscrição, tem que ver se vai ser aceito. Então não é só, eu quero fazer parte. Não, tem alguns pré-requisitos para isso. Mas, independente disso, eu convido para ter a experiência. Eu acho que, se está na dúvida, pelo menos vai e tenha a experiência. Depois tire as suas conclusões. Eu, pelo menos, sempre lidei na minha vida em tudo praticamente dessa forma. E então agradecer também o BNI, né? Agradecer a oportunidade e a experiência que está sendo me proporcionada lá como presidente. Com certeza está sendo uma experiência única, né? Transformadora também. E falando daí mais da agência, né? Quem quiser procurar, tem ali agenciaplanob.com. Sem o BR no final, é o nosso site, tem as redes sociais também, Plano B _ agência, e lá tem bastante do nosso trabalho, principalmente nas redes sociais a gente fala bastante ali do nosso trabalho, tanto de automação, de inteligência artificial, mas as outras áreas também que a gente atua dentro da agência, e da minha parte é isso, né? Quem quiser também conversar um pouquinho mais com a gente, vai lá no BNI que vai ter uns 90 minutos lá bem agradáveis de conversa, de apresentações. Então fica mais uma vez o reforço do convite e um agradecimento ao Maurício aí, que é um cara fantástico, um cara sensacional, eu só tenho a agradecer, é um prazer ter ele como membro também, né, e poder estar participando aqui hoje. Nossa, muito obrigado pela participação, Thiago, de verdade. Vanessa... Tá, primeiro de tudo, eu quero saber onde é que vai ser a festa amanhã, porque eu não recebi nenhum convite, dei presente, aí a Fórmula deu presente e tudo, e não tem, né? Enfim, tá, mas não fala agora, porque senão vai encher lá, né? Com essa rede que tu tem, vai bombar o lugar. Fiquem à vontade, podem ir, é um super amigo meu, vai ser lá, vai ser sexta-feira agora, vocês podem ir, no DID, aqui em Porto Alegre, acho que a partir das 19, ainda tá um pouco no ar, assim, mas acho que a partir das 19 podem ir. Agradecer o convite, por estar numa mesa com pessoas maravilhosas. Agradecer também o BNI pelas oportunidades. A oportunidade de estar sendo VP está sendo engrandecedor para mim. Eu tenho aprendido muito. Aprendido com o trio também de liderança, tanto o Thiago quanto o William. Eles puxam a régua para cima, né? A gente tem que subir o nível a cada dia. E não apenas, eu diria, que os membros fazem negócio. Mas os convidados também fazem negócio, tanto entre si como entre os membros. Porque muitas vezes são especialidades que a gente adquire também. Então, muitas vezes a gente pode convidar, vá no BNI para fechar negócios. Porque a gente quer fazer a economia girar. A gente quer fechar novos negócios, sendo membros ou não sendo, nos vendo toda semana ou nos vendo uma vez a cada 6 meses. Então, não tem portas fechadas, não é obrigado a entrar estando lá. Muito pelo contrário, vai ser sempre muito bem recebido, tendo interesse ou não tendo interesse. Agradecer a Fórmula Digital, mais uma vez me convidando para participar aqui, é sempre um prazer, é sempre uma honra, fico sempre à disposição e obrigado, Cássio, também, por coordenar essa nossa mesa. Foi ótimo. Tuas redes sociais, onde é que a gente te encontra? Então, @ENG Vanessa Falcão, ENG Vanessa Falcão. Meu site é www.vanessafalcão.com, também sem o BR. Eu nunca tinha pensado em falar isso, achei muito bom. E são essas as redes sociais principais. Então tá. Agora 1 minutinho, vamos lá. Mais que o BNI, né? O dobro. O pitch é maior. Então, assim, minhas redes sociais é Cássio.Banker, isso no Instagram. Se você quer me procurar lá, tem site, www.cassiobanker.com.br. Esse tem BR, tá? E se vocês quiserem encontrar, cassio@cassiobanker.com.br também é o e-mail, tá? E precisando de crédito, me busque, tá? Outra coisa que eu queria só adicionar aqui, que eu já vi membro no BNI, um convidado que fechou, acho que eu nunca falei isso pra vocês, em torno de R$20 mil em uma ida sem ser participante. Olha aí. Quem que foi esse convidado? Depois no off a gente fala,
Tá? Essa informação é novidade pra mim. Ele É. pagou, imagina, café R$50, café, Saiu de lá com um negócio de 20 e mil. saiu com um negócio de R$20 mil. Pois é. Então, Mas eu acho até que vale a pena. o que acontece, tá? Pois é, tu como finanças aí, Cássio. Acho que foi um bom negócio. Acho que sim, né? O BNI é pra todos, mas nem todos são para o BNI. Mas aí eu vou finalizar aqui com uma frase que eu li semana passada da nossa diretora consultora Jéssica, que ela me disse assim, é estando entre os melhores que a gente fica melhor. Boa. Então, isso É aí. ambiência. é a ambiência, né? O poder da Mesmo ambiência. que o convidado tenha tido um retorno financeiro, mas é a frequência lá semana a semana, querendo ou não, ela pesa bastante também. Pesa. Né? É Não só verdade. para os negócios, mas aí como um todo, como a gente falou antes. Quanto mais de dinheiro ele poderia ter fechado, né? Exato. É. Se Ele numa fechou visita ele fechou 20 Só mil reais, 20 mil. Pô, Imagina se ele fosse toda imagina semana. se ele continua como membro, Ah. né? Então tá, pessoal. Agradecer aqui foi... Nossa, incrível, 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 incrível. Espero que a gente possa fazer mais aqui network também, que a gente tá... Isso aqui não deixa de ser um network para Com todo certeza. mundo, né? Exato. Então, agradecer de verdade ao Thiago, à Vanessa por estar aqui, a Fórmula Digital por nos ceder esse espaço, né, pro BNI Mauá. E muito obrigado para todo mundo que tá assistindo. E depois vai ficar nossas redes aí, né? E vem pra Fórmula. Valeu, obrigado, Valeu. pessoal. Obrigada.